Os militares brasileiros, eles não quiseram dar um golpe ou eles não tiveram força para dar um golpe? Eu acho que é a segunda opção, né? Não tiveram força e acho que a gente tem que dar um passo atrás e olhar para o governo, mais do que para o governo ainda, mas dar 2 passos atrás, olhar para a eleição do Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro resulta do engajamento de uma série de membros das Forças Armadas, alguns da reserva, outros não, outros da ativa. O infame tweet, né, ainda chamava Twitter na época, do general Vilas Boas, né, tentando acossar o Supremo Tribunal Federal por ocasião da votação do habeas corpus do Lula naquele momento, é um primeiro momento importante disso. Sim. Depois eles entram em peso no governo Temer, volta a haver um militar no comando da defesa, o Temer o nomeia. Há outros militares impostos-chave, Etchegoyen, por exemplo, é uma figura de centralidade política importante dentro do governo Temer. A intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro se faz por mano militar. Braga Neto, Braga Neto, ser vice do Bolsonaro. Exatamente, vice e depois ter sido ministro da Defesa, depois ter sido chefe da Casa Civil, enfim, um monte de coisas. E aí, no fim, o que a gente tem? A gente tem um governo militar se formando, né? Um governo militar com milhares, né? Os números variam de 8 mil, tem gente que fala em 20 mil militares em cargos de natureza civil. Fora os ministros militares, fora a presença deles em lugares onde não haveria o menor sentido que eles estivessem. O caso pior de todos foi a saúde, com o general Pazuello, mas a gente pode olhar isso na área ambiental, na área da cultura, enfim, em todos os setores. Então, a gente teve um governo militar, né, que foi um governo muito mal sucedido sob vários aspectos. Isso deixou um estigma para os militares. Agora, eles entraram ali porque quiseram. Fizeram desse governo a sua volta ao centro da política em condições de democracia e não em condições de ruptura da democracia, como aconteceu em 64. Então, a fatura é institucional das Forças Armadas. E aí tentaram prolongar isso já no começo de 2023. Agora, claro que a gente pode dizer que não eram todos os militares ou todo o alto comando, mas o que pode-se dizer era um projeto, de certa maneira, da instituição, ainda que houvesse dissidentes ali dentro. E aí, quando vem o secretário da Defesa dos Estados Unidos aqui, num evento militar aí, de defesa, reunindo vários países do hemisfério, e ele diz que militar tem que ficar fora da política, que não cabe com democracia, ele dá um recado, falou, ó, se vocês aqui entrarem numa aventura, vão ficar sem nós. Dessa vez não tem apoio, porque em 64, vamos lembrar, tinha apoio internacional da sociedade civil, da imprensa. Né? Não tinha, nenhum desses 3 fatores não se configuraram agora no caso do Bolsonaro. Falando da questão do papel dos militares, que deu para acompanhar isso nos Estados Unidos em 2020, com o Trump pressionando, inclusive, né? E eles mantendo ali uma lealdade à Constituição, desde a proclamação da República, os militares brasileiros eles têm um papel decisivo na vida política do país, Revolução de 30. A República depois, mesmo, né? A República foi né? Puseram o imperador, tiraram o imperador do poder. 30, 45, 54, 64, Bolsonaro, né? Enfim, a gente for fazer uma linha histórica. Essa ideia, Cláudio, de que eles são tutores da vida civil, que a gente sabe que não são e que a Constituição não permite, por que isso ainda se mantém nas Forças Armadas? Como é que a gente combate isso e acaba com essa mentalidade de que eles seriam uma espécie de moderador, poder moderador no Brasil, o que não existe? Olha, acho que primeiro pela própria história, né? Tantas vezes intervindo na política e muitas vezes sendo chamados a intervir na política por parte do Poder Civil, eles começam a se ver como aqueles que têm o direito de fazer isso. Acho que é uma outra coisa, uma ideologia muito antiga das Forças Armadas, que já se começa a constituir lá na República Velha, logo depois da proclamação da República, de natureza positivista e tudo mais, que é a ideia do soldado-cidadão. Esse soldado-cidadão que teria um papel a exercer na política nacional de zelar pelo interesse comum. Na medida em que eles vão intervindo e vão participando da política, bom lembrar que ainda na década de 10, você tem a campanha civilista do Rui Barbosa, ou seja, lá no comecinho do século passado. E depois, todos esses eventos tenentismo, que você lembrou, o tenentismo em 30, em 55 também a tentativa de impossibilitar a posse do Juscelino Kubitschek. Teve o contragolpe do Lott, exatamente. Exato. Até que eles entram na ditadura militar como instituição. É um governo das Forças Armadas como instituição. Então, eles se imbuíram disso e continuam, e acho que aí vem um ponto central, a ensinar isso para os quadros que formam.